Quem veio louvar ao nosso Deus, diga aleluia. Aleluia. Quem veio passear, diz amém. Teve um que foi sincero aí, né? Disse amém, né? Muito bem, viemos para louvar o nosso Deus, né? Louvar, aprender com Ele cada vez mais. Esta é a nossa missão. Estou feliz pelo convite. É a segunda vez que estou aqui e também quero saudar o pessoal que está no canal. Vamos fazer uma pequena oração para poder falar um pouco sobre o tema dessa manhã. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa e agora vamos abrir a Tua palavra. Que o Senhor possa agir em nossas vidas, que o Senhor possa atender às nossas necessidades, porque viemos aqui, porque confiamos e acreditamos e temos a certeza que o Senhor é o nosso pastor. Amém. É quem cuida de cada um das suas ovelhas. Estamos aqui nessa manhã para entregar as nossas vidas a Ti, para fazer parte de uma sociedade na qual nós temos um papel muito, mas muito importante nesses dias atuais. E é por isso que nós escolhemos o livro de Amós, esse profeta, o profeta Amós. Que o Senhor possa encher cada um de nós nesse momento com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de colocar, você pode pôr para nós Nós vamos falar um pouco sobre a justiça social. É um tema muito preocupante nos dias atuais, nos dias em que estamos vivendo. Foi falado alguma coisa aí, né, durante a escola sabatina, desses problemas que nós temos hoje na sociedade, que para nós não é problema, na verdade. Para nós não é problema. Porque nós somos cristãos, né, e devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Mesmo o mundo criando as suas ideologias, como foi colocado aí na escola sabatina, N ideologias, N teorias, mas sempre no decorrer da história do universo ou da humanidade, sempre aconteceu esses problemas sociais. E nessa manhã nós queremos resgatar um pouco desse tema em poucos minutos. Nós não queremos delongar com a mensagem nessa manhã. Queremos ser bem preciso, bem cirúrgico, mas deixar a nossa mensagem que Deus tem preparado para nós. E eu pedi para colocar, porque nós já colocamos, nós já falamos uma época sobre a divisão do reino de Israel, né? E aqui no mapa nós temos duas províncias, certo? Judá e Israel. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos descobrir que esse reino, que era um só, que era o reino de Israel, foi dividido logo após a morte do rei Salomão. Logo após. Então Salomão, no princípio, ele foi um bom rei. Mas com o passar do tempo, o seu reinado, como todo reinado humano, começa bem, depois vai aparecendo os problemas, as dificuldades. E não foi diferente com Salomão. Não vamos entrar em detalhes sobre a vida de Salomão. Mas
no final da sua vida, ele começou a judiar um pouco do povo de Israel. Cobrou muitos impostos e algumas injustiças sociais. E aí houve a divisão. Um jovem, um rapaz chamado Jeroboão, ele falou o seguinte: olha, nós não queremos mais ficar sob o reino de Judá, que é essa parte aqui do sul. Vamos reunir as nossas 10 tribos que nós temos nessa parte do norte e formar o nosso reino. E assim foi feito. Aí a gente tem a divisão. Aqui em Judá ficou 2 tribos. A tribo de Judá mesmo e a tribo de Manassés. Benjamim, desculpa, e a tribo de Benjamim. Então essas 2 tribos aí ficaram aqui na parte do sul. E aí foi feito o reino de Judá. E as 10 tribos ficaram na parte de cima, que formou o rei de Israel. Eu estou tentando contextualizar aquele momento histórico. Então aqui nós temos 2 províncias, Judá e Israel. A gente tem Jeroboão II lá em Israel, e aqui a gente tem Uzias em Judá. Então esse era o contexto histórico e geográfico que estava acontecendo aí no século VIII, né? Antes de Cristo. Ok? Contextualizei. Na Inglaterra, no ano de 1000, já na nossa era, no ano de 1700, e até anotei aqui o ano, para a gente não falar assim, 1776. Aqui nós falamos em 793 a 753 antes de Cristo. Agora, na Inglaterra, surge um homem chamado Adam Smith. Era um garoto, mas muito inteligente, muito curioso. Já ouviram falar em Adam Smith? Ele era um filósofo e era um economista no século XVIII, na nossa era. Então ele, observando na Inglaterra como estava acontecendo a dinâmica das fábricas, do comércio, na sua observação ele vai colocar o que nós chamamos hoje de capitalismo. Então a primeira pessoa que cria essa teoria ou sistematiza esse conhecimento é Adam Smith. E ele vai dizer: olha, o mundo está passando por uma transformação. Porque você sabe que no século XV, século XVI, século XVII, tinha muitos reis. Aí um pouquinho de história. Muitos reis. Então o sistema era sistema feudal. E ele vai dizer: olha, o que está acontecendo? Está havendo uma transformação. A sociedade está mudando. Existem muitas pessoas que têm comércio, que têm pequenas indústrias. Existem pessoas que estão preocupadas com o acúmulo de ajuntar um dinheirinho, de capital. Está tendo o seu próprio negócio, que nós chamamos hoje, né? Então ele vai definir que no século XVIII da nossa era, surgiu o capitalismo. Mas nessa manhã, eu quero dizer o seguinte, que Adam Smith, ele olhou no século XVIII. Mas se ele olhar um pouquinho, ou alguns séculos lá atrás, ele vai descobrir, ou nós vamos descobrir, que essa preocupação de dinheiro, do capital, de acúmulo de riquezas, não surgiu aqui no século XVIII, da nossa era ou depois de Cristo. Não surgiu. Porque quando nós olhamos o livro de Amós,
nós vamos ver que aqui em Judá e em Israel já havia essa prática, já havia essa dinâmica. Os judeus, tanto de Judá quanto de Israel, olha só, 793, século 8º antes de Cristo, já tinha essa preocupação de acúmulo financeiro, de capital, de dinheiro, vida mais privada. Lá atrás, antes de Cristo, século 18 antes de Cristo. E Adam Smith vai dizer, não, isso aqui está acontecendo agora, no século 18 da nossa era. O que? Ele observou o que estava acontecendo ali na Inglaterra. Mas se ele tivesse voltado um pouquinho lá atrás, olhado para a Bíblia, eu sempre falo assim, nós podemos defender a Bíblia, porque tudo que a gente olha na sociedade, a Bíblia já apresentou, a Bíblia já relata. É que nós não prestamos atenção nestas informações que a Bíblia traz. E nessa manhã eu quero mostrar que no livro de Amós, já havia essa preocupação de acúmulo de bens, de riquezas. Aonde? Justamente em Judá e em Israel. Tem um versículo que ele fala assim: as vacas de Baçã. Já ouviram falar nas vacas de Baçã? Eu vou deixar aí para alguém encontrar, um exercício aí. Procure aí, vacas de Baçã, livro de Amós. Aí depois que você encontrar, você me fala, para a gente participar um pouco mais, né? Para todo mundo estar acompanhando aí, buscando, ok? Vacas de Baçã. Então nós vamos mostrar um pouquinho, eu vou explicando o que seriam as vacas de Baçã e depois a gente volta nesse versículo aí que vocês vão encontrar. Vacas, quem tem internet pode buscar também. Então, se você olhar um pouquinho à direita, está vendo aqui Israel? Israel, lá em cima a gente tem assim, Baçã, Amós 4. Aí diz o versículo para a gente acompanhar depois, beleza? Ó, Israel, e lá na direita, um pouquinho mais em cima, a gente tem Baçã. É que eu não trouxe o meu ponteirinho, se tivesse trazido, eu já apontava aqui para vocês. Baçã. Então, quando o profeta, ele diz assim, olhe, as mulheres são como as vacas de... O que quer dizer isso? Então, vamos primeiro nos localizar no mapa. Ok? Eu sempre trago um mapa quando eu falo da época, para a gente se localizar na história e na geografia. Eu acho isso muito bacana, senão fica muito vago. Então, está lá em cima. Ah, aqui aumentou, maravilha. Baçã, olha aqui, ó. Está vendo essa região? Então, quando a gente fala em Baçã, nós estamos dizendo uma terra muito fértil. Muito fértil. As vacas, as ovelhas, os animais dessa região produziam o melhor leite, a melhor carne. Eram animais bem tratados, porque a terra era muito fértil. Isso vocês vão encontrar com mais detalhes aí. Achou? Amós 4:1. Ela aqui já encontrou. Amós 4:1. Muito bem. Então assim, quando a gente fala em Baçã, nós estamos dizendo uma terra fértil. E Amós, como ela disse, lê para nós, 4:1. Ouvi estas palavras, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, dizeis-o ao vosso marido, dá cá e bebamos. Muito bem. Só que eu gosto de generalizar. Porque assim, se existe a mulher ou a mãe, tem que existir o homem e o pai. A gente não faz nada só, ok? Então o profeta Amós aqui, ele se direciona a um grupo mais específico, as mulheres. Por
Porque nós sabemos assim que as mulheres também elas têm um poder muito grande de influenciar o quê? A casa. A mulher tem o poder de influenciar o homem, os filhos. É um poder natural que cada mulher tem. E nós como homens, se nós formos inteligentes, nós vamos dar ouvido, porque senão vamos quebrar a cara. Se a mulher fala assim, olha, rapaz, eu acho que isso aí não vai dar certo não. Olha, isso aí não é legal. O cara ouve. Escute a sua esposa. Porque realmente, porque é a natureza que Deus pôs. Aquela percepção a mais que nós como homens, nós não conseguimos, porque nós somos mais práticos. Os homens... Tem mulher que já levou o homem para debaixo da terra. Sim, claro, tem casos de casos, a gente está generalizando, né? Estamos generalizando. Também tem homens que têm uma percepção muito afinada, sabe? Mas, em regra geral, é por isso que a mulher é mãe, porque ela está ali, no dia a dia, orientando, educando os filhos. E o homem, ele se preocupa mais com uma questão mais mecânica, a dinâmica do dia a dia, do trabalho. A preocupação dele geralmente é outra, mas a mulher tem essa percepção. Então, assim, o que ele está dizendo aqui é justamente isso, que as mulheres de Bassã, elas tinham uma capacidade de influenciar os homens, mas para o lado bom ou lado ruim? Agora eu volto a você. Lado bom. Não, o lado ruim. Porque aqui elas influenciavam os homens pela ganância. Então, aqui em Amós, nós já temos essa preocupação da riqueza, do acúmulo, aonde eu tenho mais e mais e mais. Quando nós olhamos na história do povo de Israel, a gente sabe que lá no começo eles eram um povo o quê? Sofrido, certo? Passaram fome, necessidade, andaram no deserto, eram nômades, não tinha, dormiam nas barracas, comeram maná. A gente conhece toda essa história. Mas aqui nesse período, o povo de Israel era um povo mais unido. Ou seja, sabe aquela história? A gente passa fome juntos e a gente come o nosso feijãozinho juntos. Então, quando Israel, como nação, ou como tribo, vamos dizer assim, porque não era uma nação ainda, né? Eles estavam peregrinando, estavam caminhando como a Canaã, eles eram unidos, se preocupavam um com o outro. O que uma família comia, a outra também comia. Se uma passava fome, a tribo passava fome, entende? Essa era a época. Mas quando nós voltamos aqui, nesse século, nós vamos encontrar um Israel, nós vamos encontrar uma Judá rica, riquíssimos. Ele é de Judá, o profeta Amós. E Deus o chama para profetizar lá em Israel. Deus fala assim: Amós, você vai profetizar em Israel, não em Judá. E quando ele entra em Israel, na cidade chamada Betel, o rei lá era Jeroboão. Muito bem, Jeroboão. E ele estava aqui. Só que Amós não era profeta por formação. A Bíblia vai dizer, no livro dele vai dizer, que ele era o quê? Plantador, isso, boiadeiro, que mais? Um agricultor. Ele plantava figos. Um figo de uma categoria bem inferior, que chama-se cômodos. Ok? Então ele não era profeta, ele não estudou, porque tinha a escola de profeta. Lembra Eliseu? Não fundou a escola de profeta? Lá em Israel? Amós não.
Amós não era profeta por formação, ele não estudou para isso. Amós, ele era um agricultor, ele era um homem do campo. E Deus chama, olha como Deus é maravilhoso. Deus chama um homem que não tinha nenhuma ligação com uma instituição religiosa. Ele não pertencia aos sacerdotes. Amós, ele não pertencia ao governo. Não, ele era um homem do campo, um homem simples. Ele mesmo fala, olha, eu sou do campo, mas Deus me chamou para profetizar. E ele vai para Judá. Quando ele entra em Judá, quando ele sai de Judá e entra em Israel, na cidade de Betel, ele vê modernidade, ele vê riqueza, vamos dizer, lindos prédios, ruas pavimentadas, né? Só para contextualizar, passar essa ideia para vocês. Então, quando ele entra ali em Betel, Samaria, né, que também ficava em Israel, ele vê muita riqueza. Só que tem um problema. Lá em Israel e em Judá, aquele sentimento de união que existia antes, quando era um povo nômade, deixou de existir. E Amós, ele observa isso. E ele fala assim, olha, esse povo estão preocupados agora com riquezas, com posses, com acúmulo de dinheiro, com o comércio, com grandes áreas de fazenda, de terras. E com isso, alguns ou poucos ficaram ricos e a maioria ficou pobre. Então, esse era o cenário que estava acontecendo ali em Israel e em Judá. Muitos judeus ficaram ricos, muito ricos, mas ficou uma classe pobre. E Amós, ele é chamado justamente para profetizar contra essa classe que ficou rica. Porque eles estavam olhando para o pobre, mas com a intenção e com a prática de exploração. Então, o que havia aqui naquele momento era justamente isso. Era um capital, ou um capitalismo predominante, onde as pessoas estavam preocupadas cada vez mais de ficarem mais ricos, ficarem com mais dinheiro e esquecendo dos outros. Amós fala assim, que a justiça naquele momento era uma justiça cega. Por quê? Eles olhavam, os juízes olhavam aquelas causas e beneficiavam o rico, não beneficiavam o pobre. A religião aqui em Israel era comandada por um sacerdote chamado Amazias. E esse sacerdote, quando ele vê que Amós está profetizando, está dizendo que ali havia um pecado social, naquele momento histórico de Israel e de Judá, justamente os juízes estavam envolvidos com a corrupção. O sistema religioso também estava envolvido com a corrupção. E Amazias fala assim, olha, está vendo aquele profeta Amós que chegou agora aqui em Betel? Ele justamente está dizendo contra você, rei Jeroboão. Ele está dizendo contra você. Ele está profetizando contra você. Então, o profeta Amós, ele foi visto como um inimigo e não como alguém que estava
cobrando, que estava levando a justiça naquele momento. E aí a gente pode perguntar assim: será se existe um sistema político, econômico melhor que o outro? É interessante a gente fazer essa análise. Porque, veja só, eu falei do capitalismo, né? A gente sabe que a maioria dos países tem esse sistema que nós chamamos de capitalismo. Ok? Você pode ter a sua iniciativa privada, você pode ter a sua empresa, o governo trabalha dando essa liberdade. Então o capitalismo é assim, igual nós vivemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a Europa, né? Mas nós temos um outro sistema que nós chamamos de socialismo ou comunismo, tá? Quem lê sobre isso e quem estuda vai dizer que o comunismo ele é uma utopia, porque dificilmente você consegue implantar o comunismo no país. E o que a gente tem, por exemplo, em outros países aí que não tem um regime econômico capital? É socialismo. E o que o socialismo ele prega, ou ele ensina, ou ele faz como um sistema de produção de economia? Então, para o socialismo, a classe operária tem que administrar a economia daquele país. Como Cuba, outros países que nós temos aí. China. Então, esse sistema. Mas eu digo o seguinte, que se o socialismo, se o comunismo fosse um regime bom, ou por excelência, sabe qual seria o país primeiro a ser socialista? A Alemanha. Mas por quê? Quem é o pai da teoria do socialismo ou do comunismo? Quem criou essa teoria? Karl Marx. E Karl Marx é do quê? Qual era o país dele? Alemanha. Então Karl Marx era alemão. Então a gente pergunta, e por que a Alemanha não é socialista? Por que ela não é comunista? Porque ela é um capital. Então, às vezes, nós ficamos buscando um sistema político, eu não estou dizendo nem contra, nem a favor, estou fazendo uma análise para a gente chegar no ponto bíblico. Então, às vezes, nós ficamos analisando, mas o sistema capitalista, mas o sistema socialista. Mas o problema não é esse. A questão não é o regime. Porque o ser humano, independente do sistema, o ser humano, ele tem no seu coração a ganância. Ele sempre quer mais, ele sempre quer acumular, ele sempre é egoísta. E era justamente o que estava acontecendo aqui, em Judá, em Israel. O que predominava ali? A ganância, a vontade de querer mais, de ajuntar capital, de desprezar, de praticar injustiça social, de não proteger o mais necessitado, o pobre, de não dar atenção para a classe mais desfavorecida. E quando a gente olha tanto nesses dois sistemas que são mais predominantes no mundo hoje, a gente encontra pessoas pobres, pessoas desassistidas, pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma condição de vida. E o profeta Amós é chamado por Deus para essa missão, para apontar que aquele regime que estava acontecendo em Israel e em Judá
não foi o plano estabelecido por Deus para os israelitas. Deus tinha feito uma aliança com esse povo. Aliança com Israel e a aliança com Judá era uma aliança na qual Deus estava em primeiro lugar. Era a aliança do amor. Era a aliança de você ajudar, de você dividir, de você compartilhar. Mas não era o que estava acontecendo aqui em Judá, em Israel, como também não é o que está acontecendo hoje em nossos dias. Ou que é o capitalismo, né? O Brasil é capitalista. Ou em outro país socialista. Quem está na ponta desse poder é quem ganha mais, é quem acumula mais. Em qualquer dos dois sistemas políticos, capitalista ou socialista. Mas Deus ele traz uma mensagem pelo profeta Amós, condenando essas práticas. Aqui alguém falou hoje, vocês viram que o pastor se envolveu com corrupção lá no Ministério da Educação? Não é novidade. Por quê? Porque é um ser humano. Agora, sim, a gente não está dizendo que ele tem culpa ou não tem culpa. Estamos contando um fato, né, jornalístico, que está sendo noticiado. A justiça, a condenação é uma outra coisa. Mas veja só, independe do sistema. O que Deus quer trabalhar com o ser humano é justamente o coração. E sabe quem retratou muito bem esse novo conceito? Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, Jesus Cristo passou longe. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus Cristo passou longe da política. Jesus Cristo passou longe dos sacerdotes ou da igreja que era instituída na época pelos sacerdotes. Jesus, pelo contrário, Jesus condenou esses líderes, essas práticas que eram desenvolvidas. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, ele vai andar pela periferia de Israel para atender os necessitados. A preocupação política não estava em Jesus. Ele não estava preocupado que sistema era predominante na sociedade na qual ele estava vivendo naquele momento que ele esteve aqui. Essa não era a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era outra. Era de assistir o desassistido. Era de curar o enfermo, que não recebia uma cura pela medicina da época, ou pelos hospitais da época. Vocês lembram do tanque de Betesda? Era um lugar onde acumulava multidões de doentes. As pessoas ficavam ali abandonadas. Inclusive aquele cego que Jesus curou, estava ali há 38 anos, desassistido pelo poder da época de Jerusalém. Ele estava desassistido pelos sacerdotes. Estava lá jogado, abandonado. Então, quando nós olhamos o que está em Mateus, eu gostaria que vocês olhassem. Quando nós olhamos o que está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5. O que diz aí, irmãos? Pode ler? Pode ler, por favor. Mateus 18. 18, do 1 ao 5. 1 ao 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteis
a não vos tomardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, e esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me receber. Muito Me bem. recebe. Então, qual era o reino de Jesus? Qual é o sistema que Jesus estava trazendo para nós? Como a gente pode caracterizar o reino de Jesus? Os humildes. Uma criança que é indefesa, uma criança que não tem defesa, que precisa de ajuda. Então, as pessoas pobres, as pessoas precisam de cuidado especial, precisam de ajuda. A criança ela precisa de ajuda, o irmão falou. Precisa de apoio. Você tem que estar conduzindo a criança, você tem que estar orientando a criança. Mas a criança ela tem algo de especial. O que é? Pureza. Pureza. Não é santo, né? Porque santo não existe, né? Mas a criança ela tem um sentimento de... Alguém falou inocência, de pureza. Então Jesus ele pega aquela criança e fala assim: olha, tá vendo aqui? O meu reino tem que ser assim. Não é guardar o rancor, né? Foi falado hoje na escola sabatina. Não é guardar o ódio no coração. Mas o meu reino é assim, diferente. O meu reino não é isso que está aí. Vocês estão vendo em Israel, em Judá. O meu reino não é o que vocês estão vendo aí com os sacerdotes, que era a igreja da época. E sabe, irmãos, que às vezes nós nos tornamos acumuladores. Nós queremos mais posse, mais posse, mais posse. Nós queremos um cargo, nós queremos aparecer, nós queremos estar no, né? E Jesus fala assim, eu queria ler, o irmão leu para nós, foi? Mas veja só o que diz aqui, ó. Versículo 3. Em verdade vos digo que, se não o quê? Se não vos... Aqui Jesus fala de conversão. Então o reino de Jesus, ele parte pelo processo de mudança de vida, de transformação de vida. Então o que é converter? O que é uma conversão? Voltar. Nós estamos dirigindo, nós voltamos. Fala, olha, a minha vida ela está indo aqui nessa direção, mas chega um ponto que eu falo, eu preciso fazer a conversão, eu preciso transformar a minha vida. Então Jesus aqui ele traz toda essa questão política e a questão religiosa, sabe para onde? Para a nossa vida individual. Ele traz para mim. Ele fala, olha, o problema não é o sistema. Pode ser feudal, pode ser capitalista, pode ser socialista, mas o problema não está aí. O problema está onde? No coração do homem. Porque o homem não é convertido, o homem é pervertido por natureza. O homem ele busca fazer a sua própria vontade. Então Jesus fala assim, olha, a criança está aí, a criança ela não está interessada. Apesar que eu sou pedagogo também, não sei se eu falei aqui, né? E a gente quando vê as crianças hoje em dia, a gente percebe que elas estão contaminadas pela sociedade. As crianças, tudo bem, elas são egoístas por natureza? São. As crianças têm o seu lado egoísta. Mas tem umas que são mais que as outras. Por quê? Porque no ambiente, no momento aqui que elas estão vivendo, elas estão aprendendo também, desde pequenas, acumular posses, acumular vitórias. E o nosso próprio sistema leva a criança a pensar assim.
eu vou jogar futebol, mas eu preciso ganhar, não posso perder. Então a gente vai alimentando a criança com esse sentimento. Está jogando videogame? Eu tenho que ganhar. Então, é que a gente não percebe, mas isso vai alimentando. Aí, claro, criança, adolescente, adulto, qual é o resultado que nós temos na sociedade hoje? Aí, a gente não precisa apontar. Então, essa garotada de 30 anos, de 40, de 20, já é fruto de uma educação transformadora que veio lá de trás. O pensamento foi mudado pela educação. Mas Jesus ele fala assim, olha, se não se converter, não entra no meu reino. Porque no meu reino só entrarão os convertidos, né? Aí continua dizendo mais alguma coisa, no versículo 13. Diz assim, e não vos tornardes como crianças. Então, meus irmãos, para a gente concluir, eu disse que não ia demorar muito, né? Eu acho que eu já demorei até demais. Então, assim, para a gente compreender, as vacas de Baçã é uma crítica que o profeta Amós faz lá naquela época, muito preocupado com o que estava acontecendo em Israel e em Judá também, mas em Israel, porque ele foi chamado para profetizar em Israel, porque ali havia um interesse muito grande da sociedade de Israel de acumular bens, acumular riquezas e desprezar o necessitado, desprezar o pobre. E sabe que nós temos uma responsabilidade. Assim como Amós foi chamado, eu e você somos chamados. A igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para construir prédios e mais prédios, templos riquíssimos, valiosos. Esta não é a função da igreja. Deus me chama e Deus te chama para ser um porta-voz, um mensageiro da justiça social. No micro, no pequeno, aonde você estiver, na sua rua, no seu bairro, na sua casa, o seu vizinho, nós precisamos ter essa visão, essa concepção de sempre olhar com os olhares para o necessitado, para ajudar, para socorrer, porque essa foi a missão de Jesus. Então é por isso que quando Jesus ele desenvolve o seu ministério em Israel, ele vai olhar para quem? Para os mais fracos, para os mais necessitados, para aqueles que mais precisam. Que nós possamos seguir o exemplo do profeta Amós, que foi um mensageiro da justiça social, e que nós também possamos seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Amém. 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 Em nome de Jesus.